Saudações, conspiradores! São 27 anos daquele que é considerado um dos dois maiores casos da ufologia mundial e que se deu justamente aqui no Brasil, o caso Varginha, que ocorreu em janeiro de 1996. E hoje, para falar de novidades que surgiram do caso e novos enfoques sobre essa suposta queda de uma nave alienígena aqui no Brasil, nos arredores de Varginha, e evento este que mobilizou Exército Brasileiro, bombeiros, Polícia Militar e inclusive agentes da inteligência americana. Nós temos hoje a honra de receber conosco aquele que é um dos dois principais investigadores do caso, o Vittorio Pacatini. Ele investigou o caso em todos os seus liames, desde os seus primeiros momentos, passando por todos os desenvolvimentos, foi intimidado, para não falar, e depois de quase 20 anos mais recluso, ele hoje traz novas informações sobre esse caso fascinante, que com certeza vai deixar vocês boquiabertos. Mas antes de falar com o Pacatini, quero lembrar que você pode se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, deixar o like, que isso é muito importante para nós, e também temos a campanha de auxílio à Realidade Fantástica. Se você quiser nos ajudar em continuar trazendo esses conteúdos importantes sobre ocultismo, esoterismo e paraciências, você tem dois caminhos. Um é visitando a Academia Realidade Fantástica e adquirindo um dos nossos produtos. Temos cursos, palestras, o nosso livro, ou fazendo uma doação via Pix em qualquer valor. Tudo isso nos ajuda muito a prosseguir nessa nossa missão que tem sido feita com muito carinho a todos vocês. E vamos falar com o Pacatini. Tudo bem com você, Pacatini? Tudo bem, meu querido amigo Jamil? Graças a Deus. E você? Tudo bem, meu irmão. Bom, Pacatini, para nós é um momento histórico e uma honra ter você aqui no canal Realidade Fantástica, até porque você é um dos dois principais ufólogos do caso Varginha. Você é uma das duas colunas que carregaram, digamos que toda essa situação nas costas, né? E está desde o começo dos acontecimentos, né? São 27 anos do caso Varginha, né? E você recentemente nos trouxe, inclusive, informações privilegiadas. Então, antes de qualquer coisa, quero te acolher com muito carinho, te parabenizar pelo seu trabalho, pela sua coragem, e também aproveitar e mandar um abraço para o nosso querido irmão Marco Antônio Petit, que foi quem fez a ponte com você. Ah, com certeza. Eu fico muito contente. O meu colega Petit, querido parceiro, uma autoridade na ufologia mundial, está aqui no meu livro, Incidente em Varginha. Tem toda aqui uma página com ele, viu? O livro que eu publiquei em 1996 foi o primeiro livro pertinente à pesquisa de Varginha, e nosso querido colega, grande parceiro Petit. Perfeito, Pacatina. Nós vamos falar bastante do teu livro, né? Porque, inclusive, é uma publicação icônica, né? Você foi a primeira pessoa a ter uma publicação devidamente, digamos que distribuída aí pelo mercado literário, contando o que aconteceu. Como o caso Varginha é mais ou menos conhecido, né? Já toda a sequência dos acontecimentos já foi passada e repassada. Eu queria aproveitar, Pacatini, e explorar um pouquinho o teu conhecimento em alguns pontos específicos que, pelo menos para mim, não ficaram muito claros. O primeiro ponto é o seguinte: quem que avisou o governo brasileiro de que haveria um OVNI em possível queda no nosso território? Muito bem. Como você já sabe, Jamil, e os nossos parceiros que estão aqui nos assistindo, vocês estão vendo aí recentemente, né, como os americanos, né, estão aí atentos e derrubando objetos voadores não identificados. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu recentemente no Canadá também. É importante lembrarmos que, desde a época da Guerra Fria, os americanos criaram, juntamente com os canadenses, o sistema NORAD, que fica em Cheyenne Mountains, nos Estados Unidos. É um sistema de defesa onde eles colocaram uma série de satélites espiões em órbita do planeta Terra de forma estratégica. Já naquela época, nós estamos falando da Guerra Fria, né? Então nós estamos falando anos na sequência, depois da conquista espacial, do projeto Apollo, eles foram aprendendo a colocar esses satélites já na década de 70.
E é claro que isso foi sendo aprimorado até os dias de hoje. A informática foi se tornando cada vez mais sofisticada, né? Sistemas controlados por supercomputadores, e eles foram acrescentando mais e mais satélites ao longo desses anos todos. Porque, naquela época, o principal oponente era a antiga União Soviética. Mas, com o passar dos anos, né, não só a Rússia, mesmo depois do rompimento da União Soviética, a Rússia continuou também sendo um oponente muito forte dos americanos, mas entraram também a China e, recentemente, a Coreia do Norte, que passaram a ter também mísseis balísticos com capacidade nuclear de atingir os americanos. Então, esse sistema de satélite foi sendo aprimorado também neste sentido, mas não podemos nos esquecer que os americanos já estão de olho, né, no fenômeno UFO há muitas décadas, a partir do caso Roswell, que aconteceu em 1947, né, quando duas naves foram. A maior parte das pessoas não sabem disso. Eu já estive em Roswell, fui palestrar em Roswell, estive lá com os pesquisadores principais, não só o Stanton Friedman, como outros. Fui aos locais das ocorrências e hoje já é sabido, quando eu digo hoje, já é há muitos anos, os americanos abateram aquelas naves que caíram em Roswell, com armamento da época de micro-ondas muito sofisticado, e isso depois eu entro no mérito se der tempo. Então, desde aquela época, eles também já vêm trabalhando, aprimorando seus radares, e à medida que a tecnologia foi evoluindo, eles começaram a colocar esses satélites espiões com capacidade, né, de tirar fotos, fazer vídeos de telemetria, com sensores laser para diversos tipos de telemetria. E esse sistema, né, chamado de NORAD, que pertence aos Estados Unidos ou Canadá, já está aí, sendo aprimorado há muitos anos. Quando estas naves, porque a nave que foi vista, né, em Varginha não nos sugere ser a nave que cruzou o espaço. Ela era muito pequena, pode até ser que tenha Ok. sido aquela nave do tamanho de um micro-ônibus no formato de um submarino. Nós estamos entendendo no âmbito da pesquisa, porque o intercâmbio com militares americanos e canadenses tem sido muito intenso desde aquela época, por intermédio de vários contatos, network ufológico. Essas naves que adentraram o nosso planeta nos sugerem ter vindo de uma nave mãe maior, do lado de fora do planeta, ou até. Mas várias naves adentraram o nosso planeta. O NORAD captou essas naves. Como eles fazem há muitos anos, eles buscam fazer algum contato e, quando o contato de caça, eventualmente já até disparam mísseis de solo mesmo, raio laser de ataque, que já possuem há muitos anos. Então, quem alertou as Forças Armadas brasileiras foram os americanos, através de seu sistema NORAD, que já detectou essas naves adentrando, tentaram interceptar espaço aéreo internacional, porém, mais aqui para o lado da América do Sul, eles tentaram interceptar. Uma dessas naves foi atingida ou por um míssil ou por um raio laser de ataque, ficou danificada, foi perdendo altitude. O próprio SINDACTA, o Sistema de Radares de Solo do Brasil, passou a captar estas naves, não foi só uma, e inclusive a que foi atingida estava perdendo altitude, porque os radares, né, em coordenadas cartesianas de latitude e longitude, vão determinando a posição exata aonde esse objeto está no globo terrestre. Né? No caso, o SINDACTA também já estava captando, e eles precisavam tomar uma ação, porque, pela trajetória que é calculável, eles já sabiam que iria para o lado do Brasil, e mais ainda foram estabelecendo o cálculo da trajetória executada, sabendo que viria para um ponto do Brasil chamado Minas Gerais, mais ao sul.
do Estado. Qual era a força militar mais capacitada no sul de Minas Gerais para tomar conta da situação e agir o mais rapidamente possível? Nesse sentido, foi alertado a ESA, chamada Escola de Sargento das Armas, que fica na cidade de Três Corações, a apenas 25 quilômetros de distância de Varginha. Então, essa fantástica escola é a melhor escola, Jamil, de preparação de sargentos de toda a América Latina. Então, eles formam os melhores sargentos de toda a América do Sul, eles são altamente capacitados, é um batalhão de infantaria, de engenharia, de guerra, de blindados, sabe? E operações com helicópteros. Eles tinham, na época, mais de 5.000 homens dentro desse imenso batalhão chamado ESA, Escola de Sargento das Armas. Lá, repito, lá na cidade de Três Corações, do lado de Varginha. Então, o NORAD americano avisou a Força Aérea Brasileira e já tomaram as providências e agiram por antecipação para efetivamente, né, saberem que objeto que é esse que estaria chegando no sul de Minas, tocando o solo, e se havia alguém lá dentro desse objeto. E assim se deu a operação. Ah, fantástico, Pacatini. Agora você esclareceu, porque isso era uma dúvida que pairava, e isso explica por que, né, segundo uma testemunha que chegou a ver os destroços, o Exército já estava lá recolhendo, trabalhando, então eles foram avisados antecipadamente. Outra dúvida, Pacatini, que até inclusive pediram para te perguntar, é o seguinte, até onde a gente sabe, as criaturas que foram capturadas, elas demonstravam ser assim meio abobalhadas, meio letárgicas. Será que criaturas aparentemente tão limitadas inteligentemente como elas estavam operando uma nave? Havia tripulantes mais inteligentes nessa nave que foi abatida ou apenas essas criaturas que não demonstravam muita inteligência? Jamil, é uma pergunta fantástica. Veja bem, meu querido, se você me perguntar, dentro do âmbito da pesquisa, né, se essas criaturas sugerem, num primeiro momento, serem os cientistas, os engenheiros que construíram uma nave com toda a tecnologia, sistema de navegação, sistema de propulsão, que seja qual for, e saiu lá de outro planeta, outro sistema solar, outra galáxia, e veio parar aqui no planeta Terra, se você me perguntar, não sugere. Viu? Não sugere. Agora, inclusive pelo fato, né, de serem criaturas que, ao terem sido avistadas por testemunhas civis, e, claro, afora os militares que estiveram com elas, que já me deram seus respectivos depoimentos, são criaturas que não tinham uma roupa, um uniforme, não tinham um calçamento, um sapato, né? Criaturas sem vestimenta nenhuma. Então, elas não sugerem. Já conversei com o meu colega falecido Stanton Friedman, principal investigador do caso Roswell, nos sugere que essas naves vieram de uma nave-mãe, são naves de abordagem de solo que foram lançadas com estas criaturas para fazerem algum tipo de missão. Perceba você que o ser humano, quando foi à Lua, né, inicialmente, ele mandou uma sonda eletromecânica para ir tirar alguma fotografia, não é verdade? Pegar alguma amostra de solo, fazer ali alguma análise que fosse possível. Veja você que, posteriormente, anos depois, em Marte, né, idem, uma sonda eletromecânica, só que essa mais sofisticada conseguiu mandar não só fotos, mas vários vídeos, né, e coletou, porque um mini laboratóriozinho também que coleta lá amostras, faz uma pequena análise e manda essa telemetria para o planeta Terra. Então, o ser humano, quando tenta ir a outro planeta, ele envia sondas eletromecânicas. Você imagina uma civilização mais desenvolvida, né, que ao invés de enviar sondas eletromecânicas, conseguiu criar criaturas biologicamente controláveis
que eles conseguissem colocar dentro de uma nave de abordagem de solo e enviá-las para alguma missão. Essa missão poderia ser coletar espécimes vegetais, minerais, insetos, água, né, dentro de uma missão controlada. E o que nós percebemos é que essas criaturas perderam o controle da sua missão. Essa nave que foi atingida, né, e foi caindo, né, foi perdendo altitude, o casal Eurico e Oralina, que moram até hoje numa pequena propriedade rural, eles são os caseiros dessa propriedade rural. Antes das meninas terem avistado, antes da primeira captura da primeira criatura, uma nave, né, assemelhada a um submarino. Por quê? Porque tem uma cúpula aqui em cima, não é de vidro, não. Um formato cilíndrico, né, uma espécie de um charuto, com essa cúpula aqui em cima. Eles associaram a um submarino do tamanho de um micro-ônibus. Voou na frente da casa deles. A dona Oralina escutou o gado aí fora. O Eurico falou, eu vou lá ver. E ela disse, não vai não. Não vai não, que eles podem estar armados. Aí, Jamil, porque eles são as principais testemunhas da nave. Ok? A principal ocorrência visual da nave é com eles. Preciso deixar isso bem claro. Outros contextos andaram aparecendo, mas eu estou te dizendo, dentro do âmbito da pesquisa, com certeza absoluta, viu? O contexto maior pertinente à nave é do casal Eurico e Oralina. E eles notaram que a traseira estava danificada, tinham partes metálicas que balançavam, tinha uma lua clara a 25 metros de distância, voou, Jamil, por 40 minutos na frente da casa deles, olhando para aquilo e perguntando, mas o que é isso? De onde é que saiu isso? 40 minutos até se cruzou o pasto inteirinho na frente da casa deles, vagarosamente, foi indo, até sumir lá na frente, numa colina. E o mais interessante é que se você for lá na frente, subir essa colina, descer, subir uma segunda colina e descer, você vai chegar lá no bairro Jardim Andere, que é onde as meninas avistaram a criatura e onde a primeira criatura foi capturada. Então, não nos sugere que essas criaturas são os engenheiros, os cientistas que desenvolveram tudo e criaram tudo dentro de uma análise que nos é cabível. Então, essas criaturas ficaram por várias horas expostas à nossa atmosfera, raios infravermelho, ao calor, mas ficaram expostos também a elementos da nossa natureza, fungos, bactérias, né? Isso tudo, né, provavelmente, não estavam preparadas para isso e foram ficando debilitadas. De fato, então, você já nos revela que, de fato, foi abatida essa nave, que as criaturas provavelmente não eram os engenheiros, não eram os mentores, né, os seres que vieram até o nosso planeta, mas tem um fator interessante, Pacatini, né? E antes aqui, falando para o pessoal que ainda duvida, gente, o negócio é o seguinte, se fosse simplesmente um incidente com um animal, como às vezes ocorre, que os bombeiros são convocados para... Não ia envolver Forças Armadas brasileiras, bombeiros, polícia militar e até agentes dos Estados Unidos. Então, algo gravíssimo aconteceu lá e aqui nós estamos tendo a oportunidade de receber em primeira mão. Agora, Pacatini, outra coisa que não é muito trabalhada é o seguinte, parece que foi feita uma tentativa de resgate dessas criaturas, não por forças humanas, mas parece que por forças ufológicas. É verdade isso? Uma operação de resgate aconteceu, sim, porque viam, pelo que nós estamos entendendo, em busca delas. Várias naves, vários UFOs foram avistados, mas a quantidade de pessoas que avistaram estes UFOs, sabe, no período noturno, com luzes, movimentação, né, naves flutuando, voando baixo, perseguindo carros na estrada, até exercendo efeito eletromagnético nas pessoas que estavam dentro do carro. Cabelo da cabeça tudo arrepiado, cabelo do braço arrepiado, as mãos inchando, estavam segurando o volante. Tiveram vários UFOs
Foi uma coisa assim, nunca vista lá em Varginha e na região ali circunvizinha a Varginha. E o que acontece? É porque as pessoas, o grande problema é que as pessoas não acompanham a pesquisa, os detalhes. Eu já publiquei um livro, eu já gravei diversos documentários, as pessoas não acompanham nada disso e depois tratam o assunto, aquela coisa lá, aquele negócio lá de Varginha, só como se fosse uma coisa assim, lá longe, sei lá o que é isso, era uma vaca diferente, era um tamanduá esquisito, sabe? Porque não acompanha nada. Então, estou lhe dizendo, eu gastei centenas de horas dentro da pesquisa, centenas de horas. Eu parei a minha vida, eu parei o meu trabalho. Eu fiquei lá no sul de Minas, ok? Por mais de 3 anos, por conta da pesquisa em Varginha e também coletando informações que vieram do meio civil, mas o que trouxe a elucidação do contexto de Varginha foram as testemunhas do meio militar que eu consegui. Porque eu morei em Três Corações quando era criança, fiz muitas amizades lá. Muitos dos meus colegas de pré-primário, né, de infância, os pais eram oficiais lá dentro da ESA, lá em Três Corações. E depois, em 1996, quando eu retornei ao sul de Minas para entender o que é que tinha acontecido, eu procurei por muitos destes meus amigos de infância e muitos deles já seguiram a carreira dos pais, já eram militares das Forças Armadas e estavam lá dentro da ESA, da Escola de Sargento das Armas, e pedi favor, pedi ajuda. Ô Jamil, eu estou devendo favor para os próximos 40 anos, amigo. Se não fosse pela ajuda dos meus amigos do meio militar, praticamente nada teria sido desvendado. Foi aí que a coisa mudou de contexto. E um outro fato muito importante, que nós não podemos deixar de mencionar, que é o que aconteceu com a dona Terezinha Kleff, lá dentro do zoológico de Varginha. O que acontece? Algumas semanas depois do avistamento das meninas, e dona Terezinha Kleff, ok? A ela aqui, está no meu livro. Perfeito. Poucas semanas depois, a dona Terezinha, lá dentro do zoológico de Varginha, um zoológico muito bem cuidado, você tem que ver a mata exuberante, muito bem cuidado, o pessoal tem o maior carinho com o zoológico, com os animais. Lá tem um pequeno espaço que, naquela época, né, no Brasil, a gente chama aquela construção redonda de quiosque. Um pequeno quiosque, sabe? Porém de alvenaria, que a prefeitura alugava para pequenas festinhas de aniversário, confraternizações, para arrecadar também fundos e ajudar a manter o zoológico. Então, a família da dona Terezinha Kleff estava lá neste quiosque à noite, poucas semanas depois do avistamento das meninas e das capturas das criaturas. Estava lá com a família e o zoológico fica todo escuro. A Terezinha Kleff era fumante. Aí ela resolveu sentar na varandinha ali do quiosque, né, pediu licença, os familiares ali, comendo bolo, tomando guaraná, puxou uma cadeira, sentou na varandinha. Quando ela se sentou na varandinha para fumar, uma criatura estava apoiada na grade, né, dessa varandinha, pelo lado de fora, com as duas mãos assim na grade, olhando para ela. Ela tomou um susto. A descrição que a dona Terezinha Kleff deu dessa criatura é a mesma descrição que as meninas deram e que os militares que capturaram as criaturas também me deram. Acontece que eu também vi um vídeo da criatura em 2012. Nós vamos falar isso. A referência que a dona Terezinha Kleff deu é idêntica àquela criatura, num tom marrom escuro, aquela boquinha rasgada, furinhos ali no local do nariz, não tinha orelha, um pequeno capacete aqui em cima, no topo da cabeça, dourado, aqueles olhos vermelhos, sem pupila, de onde emanava uma luminescência. Ela ficou boba, não sabia, estava vendo o diabo. A dona Terezinha ficou lá olhando para essa criatura abobada, que ela não conseguia mexer, não conseguia fumar, não conseguia gritar, por 5 minutos aproximadamente, a criatura a 7 metros de distância dela. Então,
Aí vem a pergunta, mas o que essa criatura estava fazendo lá dentro do zoológico? Muito provavelmente, Jamil, fazia parte também da operação de resgate. Foram lá tentar sondar para saber se os seus companheiros que desembarcaram da nave não estavam presos lá dentro de alguma jaula, de alguma grade, de alguma gaiola, né? Como outros animais ficam lá dentro daquele local. Eles provavelmente já tinham feito sondagens, tinham algum sistema de telemetria, de sondagem, de filmagem, e identificaram. Esse pessoal estava no quiosque, Dona Terezinha saiu ali fora, era o único lugar que tinha uma luzinha acesa, mesmo que fraquinha. A criatura passando por ali acabou dando uma sondada no quiosque também e se deparou com a Dona Terezinha Atleta. Então, não só pelos UFOs que estavam voando lá na região por semanas, mas por essa abordagem de solo. Eles mandaram uma criatura lá dentro do zoológico para ver se os companheiros deles não estavam lá presos dentro de alguma jaula, alguma grade. É, Agora, isso é veja sensacional. você, É como a sensacional, coisa vai Paquetá. só se... É sensacional. Veja você, né? As pessoas precisam acompanhar os dados, as informações. A informação vindo de mim é a informação fidedigna. Eu sou o principal investigador do caso desde o início. Ok? Eu consegui todas as testemunhas militares. E daí um conjunto de outras testemunhas foram se aproximando e trazendo mais informações, porque perceberam que eu estava protegendo todas as testemunhas, como protejo até hoje. Com o maior orgulho. Inclusive, inclusive, Pacatini, se não fosse você, não haveria pesquisa sólida, né? Porque, como você disse, você foi a pessoa pivotal, né, que trouxe, né, as testemunhas do meio militar que, sob promessa de sigilo, deram, né, todos os dados. Quando eu cheguei em Três Corações, vindo de Belo Horizonte, onde eu morava na época, meu escritório era lá, eu morava lá. Eu já fiz contatos em Três Corações, liguei para amigos de infância. No mesmo dia que eu cheguei, um dos meus amigos já me deu um retorno e falou: Olha, hoje à noite eu já vou te apresentar um militar que participou de uma operação de captura. No mesmo dia que eu cheguei, Jamil, lá no sul, minha mãe morava lá ainda, naquela época. Né? Eu saí de Belo Horizonte pela rodovia Fernão Dias, fui para Três Corações, e cerca de 300 quilômetros. Na época, a pista não era duplicada. Então, eu já colhi, no primeiro dia que eu cheguei em Três Corações, por intermédio de amigo, que foram vários que eu conversei e pedi que me ajudassem, o depoimento de um militar que participou da primeira captura. A primeira captura foi no dia 20 de janeiro, às 10 horas da manhã, por volta das 10 horas da manhã. O Corpo de Bombeiros já tinha sido alertado, foi lá para o bairro Jardim Andere, capturou a criatura com uma rede, daquelas de capturar animal silvestre, né, que eles têm. O Exército já estava avisado, já estava com um caminhão lá do lado, a criatura estava abobada, fazia um pequeno zumbido, parecendo de um inseto, de uma abelha. Colocaram numa caixa de madeira, cobriram com uma lona e já entregaram para os militares. Os militares saíram lá de Varginha com essa criatura, ainda estava viva. As meninas avistaram em torno das 3h30 da tarde, e aí, depois disso, mais ao final da tarde, início da noite, caiu uma chuva torrencial lá em Varginha, de granizo. O serviço secreto da Polícia Militar de Varginha já estava empenhado em tentar saber qual o destino que tinha tomado essa criatura que as meninas tinham avistado, porque eles já tinham capturado uma de manhã, eles já estavam avisados de tudo. Eles enviaram o melhor profissional do serviço secreto da Polícia Militar de Varginha, Marco Eli Xerezi, com um outro colega dele, foram num carro à paisana, o Cabo Lopes, um Fiat Prêmio branco, e começaram a andar de noite, no início da noite. O serviço secreto da Polícia Militar mandou estes dois profissionais, né, da P2. A criatura passou em passo acelerado, lá no meio daquele mato alto, daquela área que ainda não havia sido loteada, na frente do Fiat Prêmio. O Marco Eli Xerez desceu do carro imediatamente, foi atrás da criatura no meio do mato,
criatura franzina, magrinha, eu diria, o corpo de uma criança de 6, 7 anos, 1,10 m, 1,15 m no máximo, muito magrinha, já estava também abatida, não oferecia resistência. O Marco Elixerez, cumpridor de missões, agarrou essa criatura e já colocou ela no banco de trás desse carro e eles saíram do local. No ato em que ele agarrou, porque ele não estava com nenhuma roupa de proteção, luvas nem nada, a criatura, ao se debater, arranhou ele aqui embaixo do braço, próximo à axila. Muito bem. Ele foi Marco Elixerez, começou a se sentir mal, e muito mal, chegou a um ponto que teve que ser hospitalizado, e aquilo não melhorava, ele não entendia o que estava acontecendo com ele, a família muito menos, né, foi deteriorando, foi ficando ruim e veio a falecer. Os militares sugeriram à família que não fizesse velório, que nem abrissem o caixão e que fizesse o sepultamento imediatamente. Quando a família, depois de muito tempo lá brigando, querendo um laudo, querendo saber o que aconteceu, veio o laudo, depois de muita briga, né? Ele morreu de infecção generalizada causada por substância tóxica não identificada, Jamil. Que coisa. Veja, agora você imagina a situação, a família não sabia. Quem contou para a família dele que o filho faleceu intoxicado dessa forma, porque estava numa operação secreta de captura de um ser extraterrestre, fui eu que descobri onde é que a família morava, e diante das informações que eu já tinha, bati lá na porta. Eles moravam numa pequena chácara, também num bairro mais ali periférico de Varginha, e eu fui lá, bati na porta, o pai atendeu, me identifiquei, pedi para entrar, precisava conversar com a família. A mãe já apareceu lá na sala, apareceu a mãe, o pai que estava lá e uma outra irmã dele. E eu disse, eu lamento ser eu a vir contar para vocês. Você imagina, uma morte dessa, o ambiente estava muito triste, né? Já tinham se passado alguns dias desse falecimento. Eu disse, lamento ser eu, mas se eu não contar para vocês, vocês não vão ficar sabendo tão cedo. O seu filho faleceu porque ele estava numa operação secreta de captura de um ser extraterrestre. Aí que eles começaram a ligar uma coisa com a outra, a entender o que estava se passando, e chamaram a mulher do Marco Elixerez para conversar, e a mulher confirmou que antes dele sair para essa operação, ele passou em casa para trocar de roupa, tirar o uniforme, colocar uma roupa normal, para não ser identificado, e disse para a mulher, não me espere, porque eu não vou voltar para casa para dormir hoje, eu estou numa operação ultra secreta, é uma bomba, eu não posso te falar agora, mas vai mexer com todo mundo. Depois eu te conto. E foi embora. Só que ele nunca contou depois para a mulher dele o que aconteceu, foi ficando doente, manteve provavelmente, porque ele foi pressionado pelas forças militares para manter esse silêncio, né? E fui eu que fui lá contar para a família o que tinha acontecido. Agora, vamos voltar lá na Dona Terezinha Klepf, semanas depois, algumas semanas depois, que a primeira criatura foi capturada, que as meninas avistaram a criatura na parte da tarde e que o Marco Elixerez capturou uma criatura mais à noite. A criatura que ele capturou é a criatura que as meninas tinham avistado. Okay? Era mesmo. O que aconteceu lá no Jardim Zoológico? Um lugar bonito, bem cuidado, de uma hora para outra, eles iniciam as atividades numa manhã, alguns dias depois deste avistamento da Dona Terezinha Klepf, que eu expliquei, 4 animais aparecem mortos, do nada. Uma anta, uma jaguatirica e 2 veados caatingueiros, daquele pequenininho. O pessoal ficou em choque, que os animais eram tão queridos, tão bem cuidados, eles davam até apelido para os animais, o maior carinho, sabe? A diretora do zoológico, doutora Leila Cabral, bióloga, o veterinário, doutor Marcos Mina, ficaram em choque com aquilo tudo. Mas como? Ontem a gente estava aqui fazendo festinha, a anta era tão mansinha que chegava perto ali da cerca, fazia um agradinho na cabeça da anta, chamava banzeco, uma anta macho.
O que o veterinário fez? Tirou as vísceras destes animais, que morreram de uma hora para outra, e mandou para Belo Horizonte, para o UFMG. E lá veio a análise. As criaturas morreram por infecção causada por substância tóxica não identificada. Ou seja, nós começamos a entender que estas criaturas tinham a capacidade de nos matar. Essas criaturas tinham em seus corpos algum fungo, alguma bactéria, algum vírus que o nosso sistema imunológico não reconhecia e, portanto, não conseguia combater. Mas, repare, os animais que morreram lá no zoológico eram mamíferos também. E morreram de quê? De não sei o quê. Então, a própria diretora, a doutora Leila Cabral, e o veterinário, doutor Marcos Mina, associaram, sim, sem sombra de dúvida, o falecimento desses animais por essa substância tóxica não identificada à presença desta criatura que alguns dias atrás havia sido avistada pela dona Terezinha. Só que a dona Terezinha não voltou lá no zoológico para contar isso. Ela ficou num estado de choque tão grande, tão traumatizada, ela não voltou lá para contar para o veterinário e para a diretora do zoológico. E nós é que ficamos sabendo. No âmbito da pesquisa, nós chegamos nela. Aqui que eu queria te perguntar, Pacatini, porque você, até, salvo engano, foi o único ufólogo cujo trabalho, né, eu tive a oportunidade de conhecer, que ressaltou um segundo perigo aí. E aí a gente vê, né, elogiando um pouco as Forças Armadas, todo o profissionalismo deles, né? Quis o destino que se estivessem em lados diferentes. Mas eles lidaram com duas bombas, né? A primeira, pânico e terror por conta da população, né? Ah, estamos com extraterrestre aqui. E a segunda foi um risco de pandemia. É isso mesmo? Você está corretíssimo. E eles são excelentes, Jamil. Eles são muito capacitados, é uma força militar muito bem treinada, sabe? Uma engenharia de guerra. Eles têm um batalhão imenso de infantaria lá. Eles agiram muito rápido. E é nesse momento que a gente tem que enxergar o lado deles, porque a população não estava preparada para lidar com um tema extraterrestre. Imagina, seres extraterrestres aqui, mas quem são eles? De onde vieram? O que eles querem aqui? Você imagina o pânico que isso causaria. E, além disso, como você bem disse, o perigo de pandemia. Quer dizer, essas criaturas, repito, ou tinham algum fungo, alguma bactéria, algum vírus nocivo a nós, com a capacidade de nos matar. Você imagina se a água da região fosse contaminada, se outras pessoas, por algum motivo, fossem contaminadas de alguma forma, né, e viessem também a falecer, a situação ficaria muito complicada. Então, os militares agiram com muita eficiência. Eles agiram rápido, capturaram essas criaturas e trataram de tirá-las de lá do meio ambiente, levaram para um ambiente reservado, sob controle, antes de entregarem para os americanos. Porque o Brasil, naquela época, e muito provavelmente até hoje, né, não tem instalações científicas, laboratórios específicos, pessoal treinado para lidar com essa questão extraterrestre. Os americanos já têm há muitos anos. Então, o melhor, né, uma vez que o Brasil tem acordos militares com os americanos também há muitos anos, você imagina como a situação ficou grave, o melhor a fazer é o que eles fizeram, capturar o mais rápido possível e tirar de lá. Nós, Jamil, permita-me, viu? Com muita sinceridade, com muita honradez, fizemos também um bom trabalho, porque claro, se nós também não tivéssemos agido muito rápido, se eu não tivesse procurado meus amigos de infância, fontes militares que foram se multiplicando, porque perceberam que o assunto era muito sério e que podiam confiar em mim, de fato, que eu estava protegendo, como protejo até hoje, todas as minhas testemunhas. Então, os militares agiram muito rápido, com muita eficiência, mas nós também, dentro do que nos foi possível, porque você imagina, nós somos civis, nós não temos o orçamento que os militares têm, nós não temos os equipamentos, nada, e na nossa simplicidade, dentro do conhecimento que já temos, em exercer a pesquisa ufológica de campo há muitos anos, porque eu já participei de centenas de
de expedições ao campo, com meu grupo lá em Belo Horizonte, o Cicoane, e levei toda essa experiência lá para o sul de Minas. Mas o fator que se somou de forma fundamental a essa experiência na pesquisa de campo, em levantar dados, levantar testemunhas, né? Imagens, locais, coordenadas, o fator que se somou, que é principal, foi o fato de eu ter amigos nas forças militares. A pesquisa de Varginha é muito complexa, tem muitos detalhes, e não é à toa que tudo que nós conseguimos descobrir, desvendar dentro desse quebra-cabeça, fez da pesquisa de Varginha, que eu chamo de o incidente em Varginha, lado a lado com o caso Roswell, os dois casos mais conhecidos, mais divulgados da ufologia mundial. E eu tenho muito orgulho disso. E eu, mais uma vez, os nossos colegas da ufologia que se deslocaram até lá ao sul de Minas para nos ouvir, coletar informações dentro do que foi possível. Nós dividimos algumas informações com essas pessoas. É claro que tinha muita coisa sigilosa que não foi possível num primeiro momento, mas também recebemos essa solidariedade. Eu sou muito agradecido a todos eles, porque a nossa ufologia é reconhecida mundialmente. Eu quero fazer aquela pergunta espinhosa. A gente sabe que alguns ufólogos foram intimidados, né? Você mesmo teve que responder lá um inquérito militar, o Birajara Franco Rodrigues teve que responder também, mas ficou por isso aí, né? Parece que as coisas foram solucionadas. Recentemente, no canal do Boaventura, apareceram os Mondini, os irmãos Mondini, dizendo que foram ameaçados através de telefonemas anônimos, né? Ameaçando família. Enfim, essas ameaças, essa perseguição, aconteceu realmente? Aconteceram de forma gritante. Eu tive meus telefones todos grampeados, meu e-mail, mas estava assim descarado. Tinha gente me seguindo, né? Eu sofri 3 atentados na estrada enquanto eu estava dirigindo inclusive, tivemos lá o inquérito militar, que eu fiquei por 4 horas lá dentro da ESA, fui com um advogado, né? Porque eles queriam saber, de qualquer forma, quem eram as pessoas que estavam dentro do meio militar e me ajudando. Só que eu me mantive em silêncio, eu tenho o direito de preservar minhas testemunhas, e fiquei lá por 4 horas, um ambiente assim muito carregado, sabe, muito pesado, e vou te dizer, a pesquisa de Varginha, naquela época, se você visse a quantidade de gente com medo, até testemunhas civis, com medo de contar para mim que viu um objeto voando. Eu falei, mas minha amiga, meu senhor, medo do quê? Qual é a lei que te impede de olhar para o céu e verificar que tem um objeto voador não identificado passando em cima da sua casa? Medo do quê, meu Deus do céu? Mas você tinha que ver, inacreditável, então tinha que ter muita paciência. E os irmãos Mondini que estiveram lá, pessoas fantásticas, o Edson Boaventura, o nosso querido Claudio Povo, o Jevaé, grande Jevaé, o nosso grande Petit, grande parceiro, a Autoridade Mundial da Ufologia, que esteve lá, me ajudou. Eles todos são grandes colegas, né? Todo mundo sentindo essa intimidação, inclusive os irmãos Mondini, né? Lá em Campinas, também sofrendo intimidação. Então, foi um momento muito tenso. O meu livro, ele não pode ser mais adquirido há cerca de 26 anos, porque eu fiz só uma edição que se esgotou logo no início também, lá em 1996. Eu agora estou estudando, estou já fazendo alguns contatos para fazer uma segunda edição de meu livro. Assim que isso estiver acertado, nós vamos divulgar nas redes sociais e as pessoas vão poder ter acesso e, com certeza, entender direitinho a sequência dos fatos, como que a investigação aconteceu, porque foi uma pesquisa fantástica e eu tenho o maior orgulho, viu, Jamil, de fazer parte da melhor ufologia do mundo. É a ufologia brasileira, a casuística é riquíssima e os pesquisadores são fantásticos, são grandes colegas. Bom, Pacatini, para fechar, a pergunta que todo mundo está esperando, né? Em 2012, você teve a oportunidade de ver um vídeo com a criatura, né? Uma das criaturas que foi filmada, inclusive por militares, creio, né? E você pode atestar, não só é real, como não são humanos. É isso mesmo? É isso mesmo.
Em 2012, eu estou até procurando aqui, que eu fiz uma montagem junto com um grande colega nosso, o Roberto Munhoz. Eu estou até procurando aqui para te mostrar rapidamente. Em 2012, um desses grandes amigos meus do meio militar entrou em contato comigo e me informou que, diante de circunstâncias que ele pôde administrar, ele conseguiu um vídeo para me mostrar, não tinha autorização para me ceder uma cópia. E ele, então, me mostrou um vídeo, né, com 35 segundos. Esse vídeo mostrava a criatura. Se você me permite, se nós tivermos tempo. Claro. Está aqui a reconstituição. Militares seguraram ela de lado, tentaram dar fruta para ela comer, maçã, banana. Depois ela não aceitou nada. Tentaram dar uma folha de alface, ela também não aceitou. Tentaram dar um copo d'água, 35 segundos. Fizemos essa reconstituição, eu e o meu colega, grande talento, Roberto Munhoz. Sensacional. Era um ambiente, parecia ser algum escritório, tinha uma mesa, telefone lá no fundo, e para mim valeu a história da minha vida. Foram 35 segundos com muito detalhe que eu pude observar. Eu não imaginava que eu fosse conseguir ver um vídeo, sabe, tão cedo, apesar de que já era 2012. Né? Eu achei que isso não ia demorar uns 30 anos, mas, enfim, amigos meus do meio militar, oficiais, na confiança, mandaram mensageiros, marcamos um local secreto e eu assisti. A descrição que eu posso lhes dar é a mesma que as meninas deram, que a dona Terezinha Klepp também informou, e que os próprios militares que já haviam nos ajudado haviam informado. Então, não é do nosso planeta, é um ser extraterrestre, não tenham dúvidas disso, viu? Essas criaturas ficaram fora do seu planejamento, se viram nesse mundo soltas, tentaram se esconder no meio da mata, esperaram por alguma operação de resgate, que de fato aconteceu, só que não deu tempo, os militares foram muito eficientes, capturaram e tiraram essas criaturas de lá. Um marco na história da nossa ufologia mundial, prezado Jamil. Vitório Pacatini, meu irmão, meu querido amigo, agora posso te chamar de amigo. Quero te agradecer demais, te parabenizar. É um orgulho falar com uma pessoa como você, que esteve no epicentro, né, de um dos maiores casos da ufologia mundial, junto com o caso Roosevelt. Né? Parabenizar pela tua coragem, pela tua integridade, pela tua honestidade. Quero mandar um beijo também para o nosso querido Petit, que fez a ponte com você, né? Outro grande ufólogo que esteve lá te ajudando, né? E espero que você possa voltar outras vezes, que você fique, digamos que, nos municiando de informações daqui para frente, novas informações, e assim que a gente puder adquirir o seu livro, você dá um toque que eu divulgo no meu canal, porque com certeza muita gente vai querer adquirir. E a última pergunta, você pediu para não revelar a sua localização por questão de segurança, e quem quiser entrar em contato com você, às vezes até para relatar alguma coisa, existe algum caminho, ou você prefere não revelar? Olha, pois eu estou muito bem orientado, não só pelos militares, meus amigos, mas pelos meus advogados também, sabe? O melhor é não divulgar para evitar problemas, porque, meu querido Jamil, os problemas vêm a galope, sabe? Então, eu prefiro, por enquanto, ficar mais quietinho, porque como existem as redes sociais, tem muitos colegas que têm, né, podcasts, estão no... e pelo WhatsApp também. Assim que o livro, em sua segunda edição, ficar pronto, eu divulgo pelas redes sociais, todo mundo vai ficar sabendo, você também, eu entro em contato também, viu? E lhe dizer que, para mim, você também já é meu amigo, meu irmão, eu fico imensamente agradecido, uma honra, um prazer estar com você aqui no seu canal, viu? E com certeza, em algum momento futuro, estaremos juntos novamente. Eu mando um grande abraço para toda a ufologia brasileira, meu querido amigo e parceiro, o Marco Antônio Petit. Nós estaremos em contato. Um grande abraço e para todos que estão também nos assistindo. Maravilha, Pacatini. Um grande abraço, obrigado por tudo. E a vocês que nos acompanharam até aqui, o nosso abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, acionar o sininho, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.